Sejam muito bem-vindos, Marco falando. Essa é a nossa primeira parada na Ásia e o clube selecionado de hoje é o Kashima Antlers. O Kashima Antlers Football Club, que em japonês é desse jeito aí que tá aparecendo na tela, da cidade de Kashima, na província de Ibaraki. Até 1992, o clube disputava a segunda divisão japonesa de forma não profissional, com o nome Sumimoto Medals. Esse nome vinha do grupo empresarial Sumimoto, e ao ganhar a promoção para a primeira divisão teve o nome trocado para Kashima Antlers, e começa a partir daí a era profissional do clube. O projeto era ambicioso, mudando não somente o nome do time, mas também as cores, o escudo, e iniciou as obras no Kashima Soccer Stadium. E o projeto esportivo também era grande, trazendo nomes como Milton Cruz, sim, aquele mesmo que ficou famoso no São Paulo, Carlos Alberto Santos, ex-Botafogo, trouxe também os jogadores japoneses que se destacaram no Honda FC, como Yasuto Honda, Hisashi Kurosaki e Yoshiyuki Hasegawa, e claro, a estrela máxima do projeto, Zico. A chegada do Zico ao Japão em 1991 foi muito mais do que um projeto de futebol do Kashima, foi uma revolução do que se entendia por futebol profissional no país inteiro. Dentro do Kashima mudou a estrutura do CT, mudou a rotina de treinos, a alimentação e tudo mais que possa envolver um clube profissional. E a partir daí passou a ser um modelo para os demais clubes. A primeira temporada começou bem, com o clube vencendo a Copa Muroran e chegando às semifinais da J-League, caindo para o Tóquio Verde. Zico teve um gol anulado no final do jogo e o time acabou perdendo. A Copa do Imperador desse ano também foi positiva, apesar do time ter caído nas quartas de finais. E o ano de 1992 do Zico foi excelente, marcando 21 gols. Virando o ano para 93, em 5 de abril, antes de iniciar a temporada da J-League, o Kashima Soccer Stadium foi inaugurado num amistoso contra o Fluminense. O Kashima venceu por 2-0, com gols de Zico e Alcindo. A temporada da J-League se inicia, Zico brilha e o Kashima vence o primeiro turno. Chegando à final em janeiro de 94 contra o Verde Kawasaki, dia 9 de janeiro foi o primeiro jogo. Zico não jogou, pois havia sofrido uma lesão, e o jogo terminou em vitória do Verde. Segundo jogo no dia 16, Alcindo abriu o placar para o Kashima. No final do jogo, o juiz marcou um pênalti duvidoso para o Verde. Zico ficou enfurecido com a marcação, porque ele tinha levado uma cotovelada do Bismarck, e a falta não foi marcada, e com isso ele cuspiu na bola. Como resultado, acabou expulso do jogo. Kazu marcou o gol da vitória, e o Verde acabou como campeão da J-League. O tempo passou, chegamos a 1996, Zico já não estava mais lá. O modo de disputa do torneio mudou para pontos corridos. O Kashima veio com um time forte, trazendo alguns nomes do Tetra, como Jorginho e Leonardo. E para treinador trouxeram o brasileiro João Costa, que passou por diversos times no Brasil, Japão, Arábia Saudita e África do Sul. O time Júbilo Iwata trouxe o capitão do Tetra Dunga e outros reforços. O resultado disso foi o de dividir a liderança durante o campeonato inteiro com o Kashima. Nas fases finais veio o confronto. O Kashima venceu o Júbilo nos pênaltis. E na 29ª rodada, a vitória contra o Nagoya Grampus trouxe o primeiro título da J-League para o Kashima. Passamos o tempo, chegamos aos anos 2000. Zico volta para o clube, agora como diretor. E como treinador foi contratado Toninho Cerezo. Naquele momento, o Kashima Soccer Stadium estava em reforma para a Copa de 2002 e o Kashima mandou seus jogos no Estádio Nacional de Tóquio. E veio o primeiro título da Copa da Liga Japonesa, ou o nome oficial, Nabisco Cup. A final foi contra o Kawasaki Frontale e o placar foi de 2-0 para o Kashima, com gols de Nakata e Bismarck. Depois veio o Second Stage, o adversário era o Kashiwa Reysol. Na final, o empate foi o suficiente para dar o segundo título da temporada para o Kashima. Ainda no ano 2000 tinha a J-League para disputar. O campeonato seguiu muito bem para o Kashima, chegou às finais contra o Yokohama Marinos, do histórico meia Shun Nakamura. Primeiro jogo um 0-0 travado. Segundo jogo foi melhor e foi vencido por 3-0, assim trazendo a tríplice coroa no ano 2000.
O tempo passou mais um pouco, chegamos a 2007. Oswaldo de Oliveira chega para ser o treinador e muitas expectativas foram criadas. A J-League se inicia. Apesar do mau começo, o time foi se acertando. O meia Danilo foi aparecendo mais. Aquele mesmo que foi campeão mundial pelo São Paulo e pelo Corinthians. E o título veio ao fim da temporada. Virando para 2008, com Marquinhos Cambalhota no ataque, o Kashima chegou ao bicampeonato. E além de artilheiro, Marquinhos ganhou o prêmio de craque da J-League. O ponto baixo da temporada ficou por conta da eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Seguindo para 2009, o Kashima continuava dominando tudo no Japão, mas essa temporada foi bem difícil. O tricampeonato veio apenas na última rodada, disputando ponto a ponto com o Urawa Red Diamonds. O Kashima foi o primeiro clube do Japão a conseguir o tricampeonato de maneira consecutiva. A partir de 2011, Oswaldo de Oliveira sai no fim do ano. Jorginho assume como treinador. O time começa a cair na tabela. Mesmo vencendo a Copa Suruga em 2012 contra a Universidade de Chile, ainda assim não foi o bastante para o Kashima retomar os dias vitoriosos. No fim da temporada, a diretoria não renovou com Jorginho e acabou contratando de volta Toninho Cerezo. Em 2013, o Kashima conquistou o bicampeonato da Copa Suruga contra o São Paulo e ganhou a Copa da Liga Japonesa. Depois desse período veio o ano de 2016. O Kashima venceu a Copa do Imperador e a J-League. Neste mesmo ano, o Mundial de Clubes da FIFA foi disputado no Japão, e o Kashima foi o representante do país, pois tinha vencido a J-League nessa temporada. E foi uma campanha histórica. O primeiro jogo do Kashima foi contra o campeão da Oceania, o Auckland City, e foi uma vitória por 2-1. Nas quartas de final, o confronto foi contra o campeão africano, que era o Mamelodi Sundowns da África do Sul, e mais uma excelente vitória por 2-0. Nas semifinais veio a pedreira, enfrentar o campeão da Libertadores, que em 2016 foi o Atlético Nacional da Colômbia. Apesar das expectativas, o Kashima jogou muito bem e venceu por 3-0. E o que parecia improvável aconteceu. O Kashima se tornou o primeiro clube asiático a chegar na final do Mundial de Clubes da FIFA. Aí o buraco era mais embaixo, enfrentar o grande Real Madrid de Cristiano Ronaldo e companhia. A partida aconteceu em 18 de dezembro de 2016, no Estádio Internacional de Yokohama, e com um excelente público de 68.742 espectadores. Aos 9 minutos, Karim Benzema abriu o placar para os merengues. Aos 44, Shibazaki empata o jogo, e o mesmo Shibazaki vira o jogo no início do segundo tempo, aos 52 minutos. Aos 60 minutos, pênalti em cima de Benzema. Cristiano Ronaldo bate e empata o jogo em 2-2. Assim seguiu até o final, e o jogo foi para a prorrogação, e o sonho do Kashima de ser o primeiro clube asiático a ser campeão mundial seguia vivo. Porém começou a ser ofuscado aos 98 minutos. Cristiano Ronaldo marca e faz o 3-2 para o Real, e aos 104 minutos de novo o Robozão marca e fecha a noite com um hat-trick, levando o título mundial para Madrid. O jogo termina em 4-2 para o Real, mas apesar do resultado, o sentimento de orgulho ficou presente no Kashima e no país inteiro, e me arrisco a dizer que em todo o continente asiático. Em 2017, o Kashima perde o título da J-League para o Kawasaki Frontale, mas mesmo com o segundo lugar, garante vaga para a Liga dos Campeões da Ásia. Virando para 2018, em fevereiro se inicia a fase de grupos da Liga dos Campeões, e o Kashima cai no grupo H, que era um grupo enjoado: Suwon Blue Wings da Coreia do Sul, Sydney FC da Austrália e o Shanghai Shenhua da China. E foi difícil, mas o Kashima conseguiu passar em segundo lugar no grupo com 9 pontos. O Suwon passou em primeiro com 10. As oitavas de final foram em maio, e o Kashima enfrentou o Shanghai SAIPG da China, que na época tinha os brasileiros Oscar, Hulk e Elkson. O primeiro jogo foi em Kashima e com vitória por 3-1. O jogo da volta na semana seguinte foi em Xangai. Hulk estava numa noite excelente e marcou 2 vezes. Apesar da grande atuação do brasileiro, o jogo acabou em 2-1 para o Xangai e no agregado 4-3 para o Kashima, assim classificando o Kashima para as quartas. Nesse meio tempo, em julho de 2018, Zico volta ao clube como diretor técnico, e isso ajuda a dar ainda mais força para o clube seguir na temporada. As quartas de final foram nos dias 27 de agosto e 19 de setembro, e mais uma vez um time chinês para enfrentar o Kashima. Era o Tianjin Quanjian de Alexandre Pato.
O jogo da ida foi no Japão e os brasileiros resolveram a parada. 2-0 para o Kashima com gols de Léo Silva e de Serginho. O jogo da volta na China foi ainda melhor. 3-0 para o Kashima e vaga garantida nas semis. Agora não tinham mais chineses para enfrentar. O adversário foi o Suwon Blue Wings da Coreia do Sul, aquele mesmo da fase de grupos. O jogo de ida no Japão foi em 3 de outubro e foi complicado, mas acabou em vitória mesmo assim. 3-2 para o Kashima. O jogo da volta na Coreia foi em 24 de outubro e foi ainda mais complicado. 3-3, mas pelo agregado o Kashima conquistava pela primeira vez a vaga na final da Liga dos Campeões. Na outra semifinal tinha o Al-Sadd, do lendário espanhol Xavi, no meio-campo, contra o tradicional Persepolis do Irã. O Persepolis acabou vencendo o confronto e garantindo a outra vaga na final, mandando o espanhol Xavi para casa. Então o confronto estava definido: Kashima e Persepolis. O jogo da ida foi no Japão, em 3 de novembro. O Kashima conseguiu encaixar o jogo e venceu por 2-0. A volta no Irã aconteceu em 10 de novembro, e apesar da pressão iraniana, o Kashima conseguiu suportar. Terminou em 0-0, e o Kashima conquistava o maior troféu de sua história, a Liga dos Campeões da Ásia de 2018. Mais uma vez, o Kashima estava de volta ao Mundial de Clubes da FIFA. Em 2016 esteve como campeão japonês, dessa vez foi como campeão asiático. O torneio foi disputado em dezembro de 2018 nos Emirados Árabes Unidos. O Kashima entrou diretamente nas quartas de finais, contra o campeão da CONCACAF, que era o tradicionalíssimo Chivas Guadalajara do México. O jogo foi em 15 de dezembro, na cidade de Al Ain. A partida foi bem agitada e terminou em 3-2 para o Kashima, e a vaga garantida nas semifinais. E o destino mais uma vez trouxe ninguém menos que o campeão europeu Real Madrid. O jogo foi no dia 19 de dezembro em Abu Dhabi, e foi uma noite iluminada do galês Gareth Bale, que com um hat-trick definiu a vitória do Real por 3-1, que inclusive viria a ser campeão, enfrentando o Al Ain na final. O Kashima ainda tinha o terceiro lugar para disputar, contra o River Plate, no dia 22, mas acabou perdendo por 4-0. Apesar da derrota, ainda assim o Kashima volta com um bom saldo, 2 participações em mundiais de clube em apenas 3 anos, e com vice em 2016. O Kashima Soccer Stadium, como mencionado anteriormente, foi inaugurado em maio de 93. Fica na cidade de Kashima, província de Ibaraki. Ele tem capacidade para 42 mil pessoas. Recebeu jogos da Copa das Confederações de 2001 e da Copa do Mundo de 2002, e atualmente só o Kashima costuma mandar jogos lá. O clube tem bons números nas redes sociais: 28 mil curtidas no Facebook, 423 mil seguidores no Twitter, 140 mil seguidores no Instagram e 48 mil inscritos no canal de YouTube. O valor de mercado do clube atualmente é de 18 milhões de euros, fazendo do Kashima o 4º clube mais valioso do Japão, atrás do Kawasaki Frontale, Yokohama Marinos e Urawa Red Diamonds. O futebol profissional no Japão começou de fato no início dos anos 90, e nesses 30 anos o Kashima acabou formando uma rivalidade mais nacional contra o Júbilo Iwata. Apesar de não serem próximos geograficamente, dividiram vários campeonatos, rodada por rodada, e a partir daí nasceu essa rivalidade. Na província de Ibaraki, o rival é o Mito Hollyhock, que hoje disputa a J2 League, segunda divisão japonesa. Alguns nomes conhecidos que passaram pelo Kashima: Ushida, Shibazaki, Ogasawara, Zico, Alcindo Sartori, Toninho Cerezo, Leonardo, Danilo, Jorginho, Serginho, Moser, Bismarck, Mazinho, Bebeto, Fábio Santos, Miller, Ricardinho, Leandro, além do treinador Oswaldo de Oliveira, e o atual treinador, que é o Antônio Carlos Zago. Como podemos ver, é um clube que gosta bastante de brasileiros. Na curta trajetória no futebol profissional, mas muito intensa, de diversas conquistas, inclusive hoje é o maior campeão da J-League com 8 títulos. O Kashima acumulou alguns excelentes jogadores. Eu quero citar especificamente um que é bem conhecido aqui no Brasil, Zico. Quando for a vez do Flamengo aqui no canal, aí falaremos mais detalhadamente sobre a vida do Zico. Mas nesse caso vamos apenas falar sobre a passagem dele por lá. Em 1989 ele tinha feito sua última partida profissional pelo Flamengo
em uma partida contra o Botafogo, uma excelente vitória por 5-0, com grande atuação dele. A partir daí ele ficou sem jogar por nenhum clube, pelo menos até o convite japonês em maio de 91. Zico chega ao Kashima não só com a função de jogador, mas também como uma espécie de diretor, para ajudar o clube na profissionalização da estrutura, e também foi um fator motivador para os demais clubes japoneses se profissionalizarem, até a disputa da primeira J-League em 93, e por lá ficou, até 94, quando se aposentou e voltou para o Brasil. Pelo Kashima, ele jogou 88 jogos e fez 54 gols. Em 96 ele volta como diretor técnico e fica no clube até 99. Entre 2002 e 2006 ele aceita o convite para ser o treinador da seleção japonesa, inclusive enfrentando a seleção brasileira na Copa de 2006 e perdendo por 4-1 com 2 gols do Ronaldo Fenômeno. 16 anos depois de sair do clube ele volta em julho de 2018 como diretor técnico, ajudando o clube a chegar ao título da Liga dos Campeões da Ásia. Ainda hoje segue no clube. Em Kashima ele possui 2 estátuas e seu apelido por lá é God Zico, reafirmando a sua grandeza não somente para nós brasileiros, mas também para o povo japonês que gosta de futebol. Para fechar, vamos entrar na sala de troféus. 2 vezes campeão da Copa Suruga Bank em 2012 e em 2013, uma vez campeão da Liga dos Campeões da Ásia em 2018, uma vez campeão da Copa do Leste Asiático em 2003, 8 vezes campeão da J-League, o que faz do Kashima o maior campeão nacional, 5 vezes campeão da Copa do Imperador, 6 vezes campeão da Copa da Liga Japonesa e 6 vezes campeão da Supercopa do Japão. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Abraços e até mais!